traços da travessia, os passos do caminhador. Oi, oi, você que está aqui acompanhando a gente nas conversas do Proncovô. Esse é mais um bate-papo sobre o teatro de rua e dessa vez a gente vai conversar sobre uma outra perspectiva do teatro de rua, a perspectiva da produção. E aí, para isso, eu estou recebendo aqui hoje, inclusive as produtoras do Proncovô, Jaqueline de Castro e Merri Couto. E eu queria começar, na verdade, eu tenho feito isso nas outras conversas, que é cada uma falando um pouquinho de si, falando um pouco como que chegou aqui, lógico, de uma forma breve, porque essa pergunta, né, quem é você, é muito complexa, mas falar de uma forma breve, assim, um pouquinho da história para quem está ouvindo conseguir chegar junto aí no bate-papo. Vamos ver, começa Jaque. Bom, olá, meu nome é Jaqueline de Castro, eu sou artista da dança, né? Não estou, mas sou artista da dança. E durante a minha trajetória, a gente ia fazendo de tudo, era um momento que não tinha essa condição de lei de incentivo, a gente não tinha produtor, não tinha nada. E com o tempo eu fui adquirindo outras atividades dentro da área da dança, como coordenação técnica, assistente de produção, assistente de direção, ensaiadora, e terminei ficando mesmo com a produção executiva e com elaboração de projetos, gestão cultural, né? Produção cultural, elaboração de projetos e tudo. E é isso, eu faço 2 festivais, que é o 2 na Dança e o Horizontes Urbanos, e atendo artistas independentes, grupos independentes, festivais, faço produção local para artistas e festivais de fora de Belo Horizonte. E é isso. E hoje estou como produtora do Proncovô. Eu tenho uma carreira muito focada na prática. Eu comecei a trabalhar na década de 80 com agência de publicidade. Aí eu fui para trabalhar depois com Milton Nascimento, e aí eu fui trabalhar com rádio, fui trabalhar com televisão. Eu passei, assim, por vários caminhos, mas fui mordida mesmo pelo mosquitinho de produzir, assim. Fiz muita produção de rua, espetáculos de teatro, passei por todo esse caminho, assim, né, da prática, assim. Já fiz coisas demais, né, muitos projetos interessantíssimos. Proncovô foi um presente para mim, assim, foi um espetáculo muito lindo, e que ele vai ter vida longa, enfim, estamos aí. Bom, muito legal a gente estar nesse papo, porque as outras conversas que a gente teve foram todas com atores que trabalham com o teatro de rua ou que fazem trabalhos na rua. Então, achei que era legal também a gente ter esse outro papo, né? Também sobre as dificuldades e as coisas boas de fazer arte na rua. E aí, queria perguntar para a Jaqueline, assim, que eu sei que você já trabalha com arte na rua há muito tempo, que eu saiba, assim, desde os trabalhos do primeiro ato, do grupo Primeiro Ato, que eram espetáculos de rua também, e depois com a vinda do Horizontes Urbanos, tem uma diferença que existe entre o trabalho que ele é montado para acontecer na rua, como é o caso do Proncovô, né, por exemplo, em que a gente determina um espaço cênico, tem caixas de som, tem ali um pré-movimento anunciando que vai acontecer alguma coisa ali, né? Quase assim, vai acontecer um teatro aqui, e isso já vai mudando o ambiente, já vai preparando. Conversei um pouco com o Eduardo e com o Diego, que é um outro amigo que também conversou aqui, da gente falando também como que é legal esse pré, porque as pessoas vão vendo também o trabalho que existe por trás de um espetáculo, né? Então, uma passagem de som, que várias vezes dá problema, então as pessoas vão acompanhando isso também. Mas eu queria que você falasse um pouco do lugar da produção, assim, e também da sua perspectiva
enquanto público, o que você acha dessa diferença desse teatro, que vai contando que está chegando, ou dessa dança, né, desse espetáculo, e no caso do Horizontes Urbanos, por exemplo, em vários momentos em que a arte ela aparece, né, do nada, ela atravessa ali a vida da pessoa sem anúncio, como às vezes num caso mais de performance, o FIT também, né, o Festival Internacional de Teatro, que você já trabalhou várias vezes, que tem essas ações que estão na rua, mas que elas têm um início invisível. A gente até da produção, né, também, às vezes que eu já trabalhei, às vezes fica até meio, tem uma coisa meio de um escondido para que a arte possa acontecer, até num lugar da pessoa às vezes fica, isso é arte, isso não é, o que é isso? No Horizontes Urbanos mesmo, quando você recebeu aquele grupo suíço, né, você pode falar mais disso, mas as pessoas não sabiam se era uma campanha contra a Aedes aegypti, ou se era dança, ou se o que era aquilo. Então, falar um pouco dessa diferença, assim, da surpresa e do que é armado, né? Como é que é isso? A rua, ela é sempre uma surpresa, né? Acho que mesmo quando você prepara o espaço físico, ela é uma surpresa. E trabalhar na rua, para mim, é muito gratificante, porque você lida com um transeunte, sabe? Mesmo que seja uma cena montada, você vai lidar com aquela pessoa que passa ali, resolve parar, a outra que passa acha ruim porque está no caminho dela de todos os dias, né? Está incomodando de alguma forma, o outro que acha ruim a música alta, mas de toda forma, você interfere na vida daquela pessoa que está ali por algum motivo. Ou ela está passando, ou ela está passeando, ou ela está fazendo um turismo, ou ela foi para assistir mesmo, que ela sabia, né? A diferença de uma intervenção não anunciada, né, não montada, é que você interfere diretamente na vida do transeunte, né? Aquela pessoa que passa ali todo dia para ir para o trabalho, né? Ou está passando de ônibus, ou assim, e você escuta perguntas maravilhosas, né? Assim, igual você citou, né? O grupo da Suíça, eles tinham um figurino todo verde limão, né? Quase aceso, assim, todo, da cabeça aos pés, tudo uma cor só, não aparecia o rosto deles, e eles saíram do hotel, caminhando pela Avenida Afonso Pena, até chegar na Praça de Santos, e ninguém sabe, e não tinha gente, não tinha uma produção aparecendo, não tinha anúncio de um espetáculo, foi uma intervenção na cena da cidade, na cena daquela praça, naquele momento. Inclusive, na véspera, eles ficaram lá durante 4 horas, estudando o tempo do sinal de pedestre, o tempo do sinal do semáforo de carro, quanto tempo eles tinham para atravessar, quanto tempo eles tinham... Assim, foi uma coisa impressionante, assim, porque eles ocuparam os 4 cantos da praça, então as pessoas passavam e era isso, perguntavam se era campanha da dengue, né? Tem gente que pergunta se é parada gay, assim, acontece de tudo, e assim, e eu adoro particularmente ficar observando as pessoas, a reação das pessoas, né? Porque, por exemplo, o Proncovô, a gente fez uma turnê, né, por algumas cidades da Estrada Real, e eu acho que nesse tempo todo que eu viajei com o primeiro A, trabalhando na rua, no FIT, né, com horizontes urbanos, que a gente ocupa a rua dessa forma, de surpreender as pessoas, nunca escutei tanto as pessoas falando que nunca tinham visto aquilo, nunca tinham assistido um espetáculo de teatro. Então, se elas não tivessem sido surpreendidas com aquela cena montada ali, com aquele trabalho que foi apresentado, elas talvez nunca conheceriam nada parecido. Então, assim, é muito impressionante você pensar que hoje, com a televisão, com a internet, com tudo, a pessoa ainda se surpreenda tanto, se sensibiliza tanto com o espetáculo desse. Então, a rua, ela é uma adrenalina, porque pode acontecer de tudo, né? Pode aparecer um bêbado, um cachorro, pode dar errado, sei lá, pode chover, né? Se chove, não tem. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Você está ali entregue, você passa a fazer parte daquela cena, né?
da cidade que você está, da praça que você está, assim, e a cidade passa a ser o cenário, né? As pessoas passam a ser os coadjuvantes. Então, assim, eu acho muito gratificante. Eu gosto do Horizonte Urbano. Primeira vez que a gente fez, um dia eu me peguei assistindo. Eu falei, gente, eu estou fazendo isso para mim, porque olha que delícia. Estou aqui uma segunda-feira de tarde na Praça 7, né, assistindo uma dança, né? Assim, então é muito bom. É isso. Legal. E você fez um comentário que vai puxar um pouco a pergunta que eu queria fazer para a Merri, assim, que agora no Proncovô, vindo um pouco para nossa situação, assim, a gente viveu muito essa situação de pessoas que nunca tinham visto teatro, né? E, e eu fiquei pensando muito, até em algum dos papos aqui, eu conversei com alguém sobre isso, que tem, para mim, fica meio que um meio do caminho entre que incrível a gente poder estar ali, né, fazendo teatro para essas pessoas pela primeira vez, mas fiquei pensando também em assim, não romantizar essa situação, porque na verdade é uma coisa ruim, né, que a pessoa nunca viu teatro ou que o teatro não chegou, né, para ela de alguma forma e tudo. E isso me fez pensar também na forma estrutural, porque se a pessoa nunca viu teatro, nunca teve esse contato, também talvez tenha um complicador no lugar de receber isso, né, também. Receber os artistas para darem uma oficina, ou receberem os artistas para fazer uma peça. E aí, não só no caso do Proncovô, mas nas suas outras experiências, assim, queria que você falasse um pouquinho desse lugar, quando a gente vai para lugares que são muito pequenos, né, cidades pequenas, assim, quais são esses desafios que, apesar de ter esse lugar gratificante, também tem esse desafio de, às vezes, conversar com alguém que não entende exatamente aquela dinâmica, né? Como que a produção tem que lidar com isso, né? Na verdade, eu acho que quem não é do ramo não tem ideia o que é fazer um espetáculo de rua. É isso que a Jaque falou, muito imprevisto, né? A gente tem que ter um jogo de cintura enorme para poder ir resolvendo os pepinos que vão acontecendo, que é a chuva, que é o cachorro, que é bêbado, o que for. Agora, essa questão da formação, que a gente está falando de formação de público, né, Laura, assim, é você chegar com uma coisa, por exemplo, eu já cheguei com cinema, que eu escutei, assim, não das crianças, mas dos professores falando, nessas cidades pequenas, né? Nunca vi um cinema, primeira vez que eu estou vendo. Nunca vi um teatro, primeira vez que eu estou vendo. É muito gratificante a gente levar, né? Porque o outro produtor que levar um outro espetáculo, levar um outro cinema, que levar um outro circo, o que for, aquilo vai agregando, né? Eu tenho uma experiência muito de fazer muita coisa em escola, que eu trabalhei muito tempo em um projeto que a gente ia muito para a escola, para várias cidades. E a gente vai um ano, é uma coisa, no outro ano a recepção já é muito melhor, no outro ano é muito melhor, sabe? Porque aquilo vai, né, vai entrando, né, vai agregando, né, o pensamento, a evolução das, né, nossa, tem isso, tem o palhaço, tem a atriz, tem, né, aí tem o palco, tem iluminação, tem, né, é uma série de coisas, né, é o carregador, né, a gente que está atrás, assim, que isso, as pessoas nem veem, é o alvará, é, é uma série de coisas para a gente chegar naquele lugar, e que quando você chega nessas cidades que as pessoas não têm esse costume, até essa parte burocrática é importante, até às vezes as próprias prefeituras, as secretarias de cultura, que às vezes não têm muito costume daquilo mesmo. Já deparei com o secretário de cultura que falou, mas eu não quero isso aqui. Sabe?
Aí você fala, putz, como assim o secretário de Cultura da cidade X não quer uma programação cultural na cidade, né? Mas isso rola. Aí você vai, respira fundo, você conversa, vai conversando, você vai conversando, e depois tudo acontece, porque tem que acontecer. O negócio é esse, né? E é isso, eu acho um processo muito rico, muito gratificante, como a Jaque falou mesmo, você vê aquela pessoa sai dali com um olhar diferente, desperta alguma coisa, porque é uma música que desperta, uma fala, uma atitude, até às vezes quem está sentado do seu lado te desperta por alguma coisa, porque você saiu da sua zona de conforto, você saiu da sua casinha e foi aprender alguma coisa, ver uma coisa nova, né? Eu acho assim maravilhoso isso. A cultura, né? A gente sabe a importância da cultura na vida das pessoas, né? Então a gente ter a oportunidade de levar até elas é maravilhoso. A gente sabe que faz a diferença, a gente sabe disso. Vocês, assim, fiquei pensando, a gente fez um projeto através da lei federal, né? E também eu queria que a gente falasse um pouco para as pessoas assim, decidimos fazer um espetáculo de rua. E agora, né? Por onde começar? Por onde as pessoas devem começar quando vão fazer um trabalho de rua? Você, Merri, já comentou sobre essa coisa do alvará. O que vocês acham assim que é uma primeira coisa? Será que é escolher onde a gente vai se apresentar, trocar ideia com as pessoas da cidade, né? Talvez um prefeito, não sei, a Secretaria de Cultura, entender quais são assim os primeiros passos para poder fazer um trabalho na rua, nesse sentido, né? Que tem um incentivo e tudo, porque também tem artistas que pegam a sua mala e saem fazendo, né? Também, mas nesse sentido que a gente tinha um espetáculo com uma estrutura e que tinha demandas, né? Também da lei, do patrocinador para cumprir. O que vocês acham assim que é uma primeira coisa que a gente precisa fazer para chegar? Vocês que sabem, quem quer falar? Bom, primeiro, citando como exemplo o Pão Covô, né? Ele, acho assim, qualquer projeto, ele nasce primeiro de um sonho, né? A pessoa idealiza o que ela quer fazer, gostaria de fazer isso, gostaria de ir para tal lugar, não sei o quê. Só que no decorrer do projeto, isso vai alterando, né? O Procovô, por exemplo, nasceu de uma ideia mais bem mambembe mesmo, e transformou num espetáculo estrutura, né? Durante a montagem, né? Foi se sentir. Aí você chama um diretor X, você chama o diretor musical, você chama o outro para assistir, as ideias vão se renovando automaticamente, né? Naturalmente, né? E aí novas demandas não pensadas antes também vão surgindo, né? E assim, isso que você falou de procurar um prefeito, procurar um lugar, eu acho que seria um ideal. Se a gente pudesse criar um projeto já com toda uma pré-produção, talvez, né? Assim, quero fazer Estrada Real, por exemplo. Se a gente procurasse antes todas as cidades, se a gente tivesse condição, né, de ligar para a cidade ou de ir na cidade, ver que escola seria legal de receber essa oficina, que lugar da cidade seria melhor, qual o apoio que a gente conseguiria na cidade. Só que no mundo real, a gente não consegue, né? Assim, porque a gente está o tempo inteiro fazendo edital, fazendo coisa. Você não consegue, e muitas vezes você não tem um recurso para fazer essa pré-produção, mesmo depois que você capta. Às vezes você não tem o prazo, o tempo, né? Seria o ideal, né? Você escrever um projeto já com tudo já pensadinho, já conversado, né? Assim, saber da escola ideal, o artista local, né? Ter um tempo de procurar esse artista. Isso seria o ideal, né? Mas, como a gente está falando de salvar, geralmente a gente salva, né? A gente salva as coisas. O dinheiro entra, você já está com prazo curto, quando ele é liberado,
né? E você vai salvando. Durante essa viagem, por exemplo, tivemos erros, não sei se é erro, mas assim, lugares que deram mais certo do que outros, lugares que receberam melhor do que outros. E para mim ficou muito a falta da cultura nas escolas, a falta da cultura de uma secretaria de cultura, por exemplo, entendeu? De uma prefeitura. Muitas vezes o funcionário da secretaria de cultura ou o próprio secretário não é da área de cultura. Então, assim, a gente às vezes se sente incomodando a pessoa, igual a Meri falou, que tinha pessoas que não queriam receber, e isso é verdade. Tem gente que não quer ter esse trabalho. Ou você chega com tudo pronto e me incomoda, não. Entendeu? Assim, a sensação que a gente tem é essa, né? E é tão legal, né? Nós somos num lugar que chama Morro d'Água Quente, um lugar que eu nunca imaginei que existia, pequenininho, um lugar lindo, no pé da Serra do Caraça, né? Só que a gente vira um ser estranho para aquelas pessoas, né? Quando é criança, a criança já vem mais sem preconceito, ela já é mais aberta. O adulto já fica meio assim. Agora, é muito bom também você ver a pessoa ir mudando à medida que ela vai entendendo o que é que está ali. O que é aquela oficina, o que é aquele espetáculo, o que aquilo me trouxe. Então, a pessoa ela é tocada mesmo sem perceber. Então, isso eu acho que é o papel do espetáculo como esse, por exemplo, né? É um trabalho de sensibilização mesmo, né? Igual pegar uma turma de adolescente, igual a gente pegou em Itabirito, que os próprios professores da escola não tinham passado para eles o que eles estavam indo fazer ali. Então é muito doido. Você pega uma turma de adolescente para você propor alguma coisa, que eles nem sabem o que eles estão fazendo ali. Então é complicado. Agora, a produção na rua, ela é muito interessante, muito interessante. Assim. Eu gosto muito. Eu acho que é difícil, é cansativo, mas é muito interessante. E, claro que as leis de incentivo facilitam com que a gente esteja nesses lugares, né? De uma forma mais segura, com recurso, né? Podendo pagar um bom som, um bom carregador, um bom assim, que normalmente não seria assim se você fosse na cara e na coragem. É isso, eu não sei se eu respondi, o que você perguntou. Sim. Não, foi ótimo. Eu fiquei lembrando que, geralmente, né, a gente, quando fala de teatro de rua, a gente fala muito dos artistas, né, do lugar do artista na rua e tudo. Por isso que eu achei legal também a gente trazer esse papo com a produção. E aí, uma das coisas que eu conversei aqui nesses papos, eu acho que foi com o Diego, que a gente conversou sobre esse lugar, assim, mesmo você tendo uma peça, né, ou uma linha dramatúrgica, ou tenha se preparado, mesmo assim, a rua vai ser sempre um imprevisto, né? Acho que Jaque também falou um pouco isso, assim. E a gente conversou muito sobre esse lugar do artista que tem que estar aberto para os imprevistos. Mas aí eu queria que vocês comentassem, acho que Meri pode comentar um pouco, que assim, o produtor também tem que estar nesse lugar, né? Que é um lugar, às vezes, difícil, porque a gente tem as coisas, né? Como a Jaqueline comentou, tem os sonhos, tem os planos, tem isso, tem aquilo, né? Mas tem um lugar ali de precisar estar de assim, não dá para, porque senão assim, o que a sensação é, senão vamos levar para dentro do teatro, né? Se a gente quer fazer teatro igual ele é dentro do teatro, então vamos fazer dentro, né? Se a gente está vindo para a rua, a gente precisa tem um certo, também alguém falou isso aqui nas conversas, o risco, tem um risco. E aí a gente acabou todas essas conversas falando muito desse lugar do artista ali, nesse lugar de risco, né, de estar na cena e às vezes tem que mudar porque aconteceu alguma coisa, é isso, entrou um cachorro, e aí já mudou o papo, mas como é que é o lugar do produtor, que também é a pessoa que está ali segurando as pontas, de ter que ter essa flexibilidade também, né? Como é que é isso, assim?
É o tal do jogo de cintura que você tem que ter, né? Total, assim. Você vê, o Pronconvô, ele foi sonhado, pensado, colocado no papel, aprovado pela lei, né, de uma forma. Na medida que isso aí, ele vai sendo construído, as coisas vão mudando. Eu acho que é a mesma coisa, assim, de cada lugar que você chega para apresentar, é um lugar diferente. E aí, em se tratando de espetáculo de rua, né? As adaptações são, cada lugar é uma adaptação, você pensa bem. Sabará, completamente diferente do que foi em Tabirito, que foi diferente do que foi em Ouro Preto, que foi diferente. Não, não tem uma cidade parecida com a outra. É ou não é? Né? Porque é isso. E você tem que chegar, como a Jaque falou, a gente infelizmente não tem muito recurso para fazer visita técnica antes. E mesmo assim, se a gente for pensar em cada cidade, a gente não consegue nem fazer, porque cada cidade vai ter uma exigência diferente. Então, é aquela hora do momento mesmo. Você chega, vê o que é e adapta. Ter, né, feeling de resolver. Tem que resolver. Começou a chover, igual lá em Morro, né, das Águas Quentes, de Catas Altas. Começou a chover na hora, assim. Aí a gente pega o cenário inteiro, sem nem desmontar, pega esse carregador, leva para dentro do pátio da escola, né? E acontece. Né? É ruim, não é o ideal. Mas tem que acontecer, então a gente vai se virando, vai se virando. O público não está num lugar, por exemplo, esse dia que choveu, o público não conseguiria ir para a praça. Praça é linda, né? Mas infelizmente a gente teve que ir para a quadra da escola, né? Porque aí o público ia estar lá dentro da quadra da escola, e é isso que importa para a gente, né? Que as pessoas participem, que as pessoas vejam, né? O maior número de pessoas possível, de preferência, né? Enfim, eu acho que é isso. A gente que já, né, eu e a Jaque já fizemos muita coisa, a gente tem uma coisa, né, que a gente vai, né? E depois, assim, uma hora, a Laura dá um palpite, o Zé também dá um palpite, vamos fazer dessa forma, e a coisa vai acontecendo, né? Porque também é isso, são várias cabeças ali com o mesmo objetivo, que dê certo. Nós sabemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou. Minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou. Então, às vezes, o produtor também, dependendo do pepino, às vezes ele dá um nó, dá um bloqueio. Você fala, ai, meu Deus, e agora? Aí chega um outro e fala, não, mas assim é melhor. Aí, né? E a coisa vai se resolvendo. Né? E a gente corta lá, corta para cá, e na hora que termina, que você fala... Às vezes eu falo assim, ai, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Eu, né, como produtora. Aí na hora que termina, você escuta os aplausos, aquilo é um bálsamo, aquilo... Aí você esquece tudo que deu de errado, você esquece tudo. Aí você fala, quero fazer outro. E é isso aí. É uma Sim. cachaça. Vocês falaram de visita técnica, né, por exemplo, só para dar um exemplo, que o buraco às vezes é bem mais embaixo. Eu faço elaboração de projeto, estava fazendo elaboração de um projeto com uma pessoa que faz um festival grande em Juiz de Fora, e ele está preparando uma mostra em Tiradentes. E a gente inseriu na planilha visita técnica. Quer dizer, o projeto ainda estava sendo construído, os valores, o valor ia até o teto que era possível para ele. E essa visita técnica precisava do quê? Uma hospedagem para a parte técnica da equipe, né? Uma alimentação, uma coisa assim. Cortaram. Eles cortaram. Então, assim, nem a própria lei, muitas vezes, te dá a condição de ter essa condição do antes, entendeu? Desse contato anterior, de você ir lá para que a coisa aconteça, né? Porque, assim,
Nem sempre vai acontecer do jeito que a gente imagina mesmo, mas, assim, mas que ela aconteça pelo menos próximo do que você idealizou, né? Você foi, você conversou, você olhou no olho do outro, você olhou o lugar. Não, a própria lei cortou esse recurso, entendeu? Eu queria só exemplificar isso aí. Eu acho que essas duas falas, assim, que vocês falaram agora no final, acaba que me lembra um pouco o que, que é a própria peça, né? O que, que é o Proncovo, que é, apesar das pedras no caminho, vamos caminhar, né? Não tem jeito, né? E é um pouco isso, às vezes chega uma hora que você fala, nossa, meu Deus, desespero, mas aí acontece, mas você fala, nossa, não, tá bom. Era isso, né? Era para isso, assim. Bom, foi muito bom o nosso papo. Todo mundo que eu conversei dá vontade de ficar conversando horas. Vocês a mesma coisa. Tenho certeza que poderiam contar casos maravilhosos de coisas incríveis e de coisas muito loucas que já aconteceram na rua, que eu já ouvi muitos casos. Mas a gente tem que encerrar. Então, assim, para finalizar, acho que cada uma podia falar um pouco. Eu tenho perguntado também para as outras pessoas, que é assim, por que a rua? Por que ir para a rua? A gente falou um pouquinho, né? Mas se cada uma quiser fazer uma fala para a gente encerrar com com esse mote, assim, por que ir para a rua? Olha, é porque é tão importante quanto estar dentro de um teatro, de um circo. É a arte, gente, é a cultura indo. Eu acho que e a rua tem essa aproximação maior realmente, porque você chega perto das pessoas, você conversa com elas, você vê o olhar delas, né? Eu acho que tanto para o artista que está do outro lado, como para a gente que está na produção, que a gente fica ali observando, a gente vê que é muito importante, é gostoso, é prazeroso, e, e dá acesso a pessoas que às vezes nunca iriam ver nada, porque elas nunca iriam entrar dentro de um teatro. A partir do momento que elas viram alguma coisa que é na rua, aí elas podem, epa, passa em frente ao teatro e fala, olha, posso entrar aqui também, né? Eu acho que pode ser uma porta também, assim. Acho que é por aí. Eu acho que em primeiro lugar, é a coisa do encontro, né? É o encontro de quem produz com, com quem você contrata, com o que o artista consegue colocar ali naquele lugar, né? É muito mágico, né? Quem está na rua vê a coisa... Acho que é mais mágico, às vezes, do que o teatro. Eu acho muito mágico uma montagem, né? Eu sempre trabalhei na montagem de espetáculo grande. Eu sempre adorei quando o espetáculo acabava, encostar no fundo do palco e olhar tudo vazio. Palco vazio, a plateia vazia, assim, porque ali, há uma hora atrás, tinha acontecido uma catástrofe, né? Uma coisa assim. Eu sempre adorei ver isso. E a rua, então, você tá, muito visceral, né? Você está muito próximo das pessoas e pessoas de todos os tipos, sabe? Assim, igual lá em Ouro Preto, o hippie, né? Morador de rua me ajudou lá com uns pedaços de pau. Ele ainda falou: Isso aqui é meu, mas eu vou te emprestar para você usar lá no seu canto. Então, assim, é uma relação muito mágica, né? Você está Eu falo que é igual Kombi, que o para-choque é o corpo da gente, né? A moto, o para-choque é seu corpo. Você tá sem proteção, você não tem as quatro paredes. Então, para o artista, principalmente, né? É ele que está ali entregue. Ele está entregue. Não dá para sair correndo mais, para lado nenhum, entendeu? E é maravilhoso, porque é um contato muito mais próximo, inclusive na hora que termina, né? É muito mais, quando termina, as pessoas chegam perto do artista, aquela pessoa fica mais gente normal, né, para ele ali, assim. Então, eu acho que é a coisa da magia mesmo que a rua traz para mim. E essa coisa da valorização, né, do espaço urbano, da arquitetura, né? Acho que a pessoa, inclusive, o olhar da pessoa por aquele lugar é outro, né? Que a gente muitas vezes você passa ali e não observa, né? Então, se tem uma coisa que te faz parar, né, naquele lugar,
você também vai enxergar ele de outra forma. É muito legal, é magia mesmo. Muito bom. Bom, então tomara que a gente siga fazendo magia aí muito tempo, com o Proncovô e com outros trabalhos. Então, agradeço muito vocês, você que está aí vendo a gente, tem outros bate-papos, então se você chegou direto nesse, procure os outros. Se você já viu todos, que bom, fique ligado aí nas redes do Proncovô e já já a gente tá por aí na estrada mais uma vez. Valeu! Os traços da travessia, os passos do caminhador, o sol de todo dia, os sonhos de amor.